No jantar, uma garçonete deixou um pendrive na minha mesa. Não perca isso por nada, então. Eu olhei para aquele pequeno objeto preto em cima da toalha branca. Minha mão tremia. Não era medo do que estava dentro. Era o peso de saber que, naquele momento, minha vida poderia mudar completamente. 48 horas antes, eu tinha recebido a ligação mais devastadora da minha vida. Meu genro, Roberto, o homem que eu ajudei a crescer, que se casou com minha filha Beatriz, havia me dado um ultimátum frio. Assine o restaurante para mim, Marcelo, ou eu destruo você e sua família. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça enquanto eu fitava aquele pendrive. 30 anos construindo o Alvarenga Gastronomia. 30 anos de madrugadas, de suor, de sacrifícios. E agora, tudo ameaçado por um segredo do passado que eu achava enterrado. Roberto tinha documentos antigos manipulados que podiam fazer parecer que meu sucesso veio de dinheiro sujo. Era mentira. Mas quem acreditaria em mim contra papéis e provas falsas? Eu estava encurralado. Naquela noite, eu tinha ido jantar sozinho em um restaurante longe do meu bairro. Precisava pensar. Decidir se entregaria tudo que construí ou se lutaria e arriscaria ver meu nome destruído. Foi quando ela apareceu. Uma garçonete jovem de uniforme simples que se aproximou da minha mesa com um sorriso discreto. Senhor Marcelo Alvarenga. Eu assenti confuso. Ela colocou o pendrive ao lado do meu prato e sussurrou firme. Não perca isso por nada. Deus coloca anjos onde a gente menos espera. E desapareceu entre as mesas. Eu sou Marcelo Alvarenga. Tenho 55 anos e passei a vida inteira construindo algo do zero. Não nasci em berço de ouro. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que tudo na vida se conquista com trabalho, honestidade e fé em Deus. Hoje sou dono de um dos restaurantes mais respeitados de São Paulo, o Alvarenga Gastronomia, nos Jardins. Mas naquela terça-feira, eu estava sentado sozinho em um restaurante qualquer, no outro lado da cidade, me sentindo o homem mais derrotado do mundo. As luzes eram suaves, o ambiente estava silencioso. Eu tinha pedido um vinho tinto, mas nem conseguia beber. Minha cabeça girava sem parar. 2 dias antes, Roberto, meu genro, tinha me chamado para uma conversa no escritório dele. Achei estranho. Ele saiu do meu restaurante há 2 anos, dizendo que queria abrir o próprio negócio. Beatriz, minha filha mais velha, ficou dividida, mas apoiou o marido. Eu também apoiei. Dei conselhos, desejei sucesso. Nunca imaginei que aquele homem que eu ajudei a crescer estava, na verdade, planejando me destruir. Marcelo, vim direto ao ponto, ele disse sentado atrás de uma mesa cara demais para alguém que tinha aberto o negócio há apenas 2 anos. Descobri umas coisas sobre você, coisas do passado, documentos que mostram que o dinheiro que você usou para abrir o Alvarenga Gastronomia não veio de fonte limpa. Senti o sangue gelar. Do que você está falando, Roberto? Ele sorriu. Um sorriso frio, calculista. Você sabe muito bem. Aquele empréstimo que pegou com o Carlinhos lá em 2008. Agiota, Marcelo. Dinheiro sujo. Se isso vazar, sua reputação vai pro ralo. Seus contratos com fornecedores, com investidores, tudo desaba. Eu quase levantei da cadeira. Você está louco? Eu paguei cada centavo daquele empréstimo. Estava desesperado, sim, mas paguei tudo com juros. Não tem nada de ilegal nisso. Roberto continuou sorrindo. Eu sei, mas tenho documentos que, da forma certa, podem contar outra história. Pode parecer lavagem de dinheiro, Marcelo. Você sabe como funciona. A mídia adora uma boa história de empresário caído. Seus concorrentes vão adorar te ver no chão. Fiquei em silêncio, tentando processar. Ele se inclinou para a frente. Mas eu não quero te destruir, sogro. Eu te respeito. Só quero o que é justo. Você já construiu seu império. Agora é hora de passar a tocha. Assine o restaurante para mim. Faça uma transferência limpa, oficial, e eu guardo esses documentos para sempre. Ninguém nunca vai saber de nada. Você pode até continuar trabalhando lá, se quiser. Mas o dono serei eu. Saí daquele escritório sem responder. Passei 2 dias em agonia. Conversei com Deus, pedi um sinal. Eu tinha 3 filhas. Beatriz, de 32 anos, casada com esse homem. Júlia, de 28, minha chefe de cozinha, talentosa e dedicada. E Laura, a caçula de 24, ainda aprendendo o ofício. Como eu ia contar para elas que o marido de Beatriz estava me chantageando?
Como ia destruir minha própria família? Foi por isso que, naquela noite, eu estava sozinho naquele restaurante longe de casa. Precisava pensar. Precisava decidir se lutava ou se entregava a tudo. Olhei para o prato vazio na minha frente e para o copo de vinho intocado. Foi então que senti uma presença ao meu lado. Uma garçonete jovem, cabelos presos, uniforme simples, estava parada ali, me olhando com uma expressão estranha, meio séria, meio gentil. Senhor Marcelo Alvarenga? Meu coração pulou. Como ela sabia meu nome? Assenti devagar. Ela tirou algo do bolso do avental, um pendrive preto e pequeno, e colocou ao lado do meu prato com cuidado. Não perca isso por nada, ela disse baixinho, mas com uma firmeza que me arrepiou. O senhor vai precisar. Aí antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela completou quase num sussurro. Deus coloca anjos onde a gente menos espera. Fiquei paralisado, olhando para ela se afastar entre as mesas. Tentei me levantar, chamá-la de volta, mas ela já tinha desaparecido na cozinha. Olhei ao redor. Ninguém mais tinha percebido. Peguei o pendrive com a mão tremendo e coloquei no bolso. Paguei a conta rapidamente e saí. No carro, antes de ligar o motor, fiquei segurando aquele pequeno objeto, sentindo que Deus tinha acabado de me enviar algo. Mas o quê? Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nada, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Cheguei em casa naquela noite e fui direto para o escritório. Minha casa era silenciosa, vazia demais, desde que Clara, minha esposa, faleceu de câncer há 8 anos. As meninas já tinham suas vidas. Beatriz casada, Júlia com seu apartamento perto do restaurante, Laura morando com amigas perto da faculdade. Eu vivia sozinho com as memórias e com o trabalho. Sentei na cadeira, acendi o abajur e coloquei o pendrive no notebook. Mas antes de abrir, parei. Fiquei olhando para a tela, respirando fundo, e minha mente voltou para o começo de tudo. Porque se eu ia entender o que estava naquele pendrive, precisava lembrar como cheguei até ali. Precisava lembrar de cada passo, cada sacrifício, cada escolha que me trouxe até o Alvarenga Gastronomia. Eu comecei do zero. Aos 18 anos, trabalhava como ajudante de cozinha em um restaurante pequeno na zona leste de São Paulo. Ganhava uma miséria, mas aprendi tudo. Como temperar, como respeitar os ingredientes, como servir com dignidade. Fui subindo devagar. Aos 25 já era cozinheiro. Aos 30, chefe de cozinha. Mas nunca me contentei em ser apenas funcionário. Eu tinha um sonho, um restaurante meu onde eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, com qualidade, honestidade e amor. O problema era o dinheiro. Eu economizava cada centavo, mas nunca era o suficiente. Até que aos 35 anos, em 2005, encontrei um ponto comercial pequeno, mas com potencial perto da Avenida Paulista. O aluguel era alto, mas eu acreditei. Peguei todas as minhas economias, pedi um empréstimo no banco e abri o primeiro Alvarenga. Era simples, apenas 10 mesas, mas cada prato que saía dali tinha minha alma. Os primeiros anos foram de luta pura. Eu trabalhava 16 horas por dia. Acordava às 5 da manhã para ir ao mercado, escolher os melhores ingredientes e só voltava para casa depois da meia-noite, limpando tudo para o dia seguinte. Clara me ajudava com a administração. As meninas eram pequenas, viam o pai pouco, mas entendiam que eu estava construindo um futuro para elas. Mas em 2008 veio a crise. O movimento caiu brutalmente. As pessoas pararam de sair para jantar. Eu tinha contas, funcionários, aluguel. O banco não quis renovar meu empréstimo. Eu estava prestes a perder tudo. Foi quando Carlinhos, um conhecido da época que eu trabalhava na Zona Leste, me ofereceu um empréstimo. Ele não era banco, era agiota. Juros altos, mas foi a única opção que eu tinha. Peguei 50 mil reais, o suficiente para segurar o restaurante por 6 meses. E Deus abençoou. O movimento voltou aos poucos. Eu trabalhei como nunca para pagar cada parcela, cada juro. Em 2 anos estava tudo quitado. Carlinhos mesmo me disse: Marcelo, você é o primeiro que me paga certinho. Respeito você, cara. Eu nunca mais quis depender de ninguém daquele jeito. A partir dali, o restaurante só cresceu. Expandiu, mudou para os jardins, virou referência. 30 anos de trabalho honesto. 30 anos de suor e fé. Mas agora,
Roberto estava usando aquele momento de desespero contra mim. Ele tinha conseguido documentos daquela época, provavelmente através de algum contato escuso, e estava manipulando tudo para parecer que meu sucesso veio de dinheiro sujo. Ele sabia que eu não tinha como provar a origem limpa de cada centavo depois de tanto tempo. Ele sabia que a mídia adoraria uma história de queda. Eu suspirei fundo e voltei a olhar para a tela do notebook. Movi o mouse e abri o pendrive. Tinha uma pasta com vários arquivos: vídeos, áudios, documentos escaneados. O primeiro arquivo se chamava Reunião Roberto 1503. Cliquei 2 vezes. A tela ficou preta por 1 segundo, e então apareceu a imagem de uma mesa de restaurante. Mas não era qualquer restaurante. Era o Del Fiore, um concorrente direto do meu. E ali, sentado, estava Roberto. E do outro lado da mesa estava Marco Valente, dono do Del Fiore, meu maior rival há anos. Meu coração começou a bater mais forte. Aumentei o volume. E ouvi Roberto dizer, claro como o dia: Marco, em 6 meses o Alvarenga Gastronomia vai ser meu. E aí a gente faz a fusão que você sempre quis. Pausei o vídeo. Precisava respirar. Minhas mãos estavam tremendo. 6 anos atrás, Roberto Ferreira tinha entrado na minha vida como gerente operacional do restaurante. Ele tinha 30 anos, era formado em administração, charmoso, esperto. Várias empresas do ramo gastronômico estavam interessadas nele, mas ele escolheu trabalhar comigo. Na época, achei que era porque via potencial no Alvarenga. Ele era bom, muito bom. Organizou o sistema de estoque, melhorou as escalas dos funcionários, negocia contratos com fornecedores. Eu confiei nele. Dei aumento, bônus, liberdade para tomar decisões. E então, 1 ano depois, Beatriz começou a falar dele em casa. Pai, o Roberto é tão inteligente, tão dedicado. Eu via o brilho nos olhos dela. Pensei, se ele faz minha filha feliz e ainda ajuda o restaurante, é um homem abençoado. Eles namoraram por 2 anos antes de se casar. Roberto sempre foi atencioso, educado, respeitoso. Chamava Clara de mãe, me chamava de pai. Quando Clara ficou doente, ele estava lá nos hospitais, ajudando, apoiando. Quando ela faleceu, ele segurou Beatriz durante o funeral e me disse, pai, eu vou cuidar dela sempre. Eu acreditei. Como eu não acreditaria? O casamento foi lindo. No salão do próprio restaurante. Júlia preparou o menu, Laura decorou tudo. Beatriz estava radiante. Roberto chorou no altar. Parecia um homem que amava minha filha de verdade. E por 5 anos pareceu que era. Eles moravam em um apartamento bonito em Pinheiros. Vinham jantar comigo todo domingo. Participavam das festas de família. Beatriz era feliz. Ou pelo menos eu achava que era. Mas há 2 anos Roberto veio me dizer que queria sair do restaurante. Pai, eu preciso voar sozinho. Abrir meu próprio negócio. Aprender com meus próprios erros. Eu entendi. Até incentivei. Vai, meu filho. Você tem talento. E sabe que pode contar comigo para qualquer conselho. Beatriz ficou dividida. Ela amava trabalhar comigo, mas apoiou o marido. Pai, é o sonho dele. Eu preciso estar ao lado dele. Roberto abriu uma consultoria para restaurantes. Ele ajudava estabelecimentos com gestão, marketing, eficiência operacional. Parecia estar indo bem, mas agora, vendo aquele vídeo, eu percebi. Ele nunca quis voar sozinho. Ele quis sair para não levantar suspeitas. Ele quis sair para planejar em segredo, como tirar tudo de mim. Voltei a apertar o play. Roberto continuava conversando com Marco Valente. Eu tenho tudo planejado. Marcelo vai assinar o restaurante para mim. Ele não tem escolha. Eu tenho documentos que provam que ele usou dinheiro de agiota lá em 2008. Manipulei tudo para parecer lavagem. Se ele não assinar, eu vou para a mídia. Vou destruir a reputação dele. E aí, com o Alvarenga na minha mão, a gente faz a fusão que você sempre quis, Marco. Você entra como sócio, a gente duplica o faturamento. Marco riu. Roberto, você é um gênio. Mas e a Beatriz, sua esposa? Ela não vai desconfiar? Roberto deu de ombros. Beatriz é cega de amor. Ela acredita em tudo que eu falo. Quando eu disser que o pai dela decidiu me passar o restaurante porque confia em mim, ela vai engolir. E mesmo se desconfiar, o que ela pode fazer? Já vai estar feito. Senti a bile subir na garganta.
Aquele homem estava falando da minha filha, a mulher que ele jurou amar como se ela fosse uma peça de xadrez. Ele estava disposto a destruir a mim, a ela, a tudo que nossa família construiu, só por ganância. E o pior, Beatriz não sabia de nada. Ela vivia uma mentira. Fechei o vídeo. Precisava ver mais. Abri o segundo arquivo. Era um áudio. A voz de Roberto de novo, mas dessa vez com outra pessoa. Sim, doutor Heitor, já tenho todos os documentos adulterados. Quando o Marcelo assinar, quero que você prepare os contratos de fusão com o Del Fiore. Tudo tem que estar pronto em 48 horas. A voz do advogado era fria, profissional. Entendido, Roberto. Você está certo de que ele vai assinar? Roberto riu. Ele não tem escolha. Ou assina, ou eu acabo com ele. Passei o resto da noite olhando todos os arquivos. Eram dezenas. Reuniões gravadas, conversas telefônicas, documentos escaneados mostrando como ele tinha manipulado papéis antigos, e-mails trocados com Marco Valente planejando a fusão. Tudo estava ali. Provas de extorsão, falsificação, conspiração. Roberto tinha cavado a própria cova e nem sabia. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: quem tinha me dado aquilo? Quem era aquela garçonete? Por que ela tinha arriscado tudo para me ajudar? Olhei para o relógio. 3 da manhã. Eu precisava dormir, mas não conseguia. Porque agora eu tinha uma arma. Agora eu podia lutar. E Roberto ia descobrir que mexeu com a pessoa errada. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada, mas com o coração mais leve. Pela primeira vez em dias, eu sabia que não estava sozinho. Deus tinha colocado aquele pendrive nas minhas mãos. Agora eu precisava agir com sabedoria. Liguei para um advogado de confiança, Dr. Augusto, um homem sério que já tinha me ajudado com contratos no passado. Marquei uma reunião urgente para aquela tarde. Mas antes eu precisava ir ao restaurante. A vida seguia. Os funcionários dependiam de mim, os clientes esperavam qualidade. Cheguei ao Alvarenga Gastronomia às 9 da manhã. O lugar estava lindo como sempre. Mesas arrumadas, vidros brilhando, o cheiro de pão fresco saindo da cozinha. Júlia já estava lá, comandando a brigada com a eficiência de sempre. Ela me viu e sorriu. Bom dia, pai. Dormiu bem? Eu menti. Dormi, filha. E você? Ela deu de ombros. Sempre durmo mal antes de um evento grande. Hoje à noite temos o jantar da empresa de tecnologia, lembra? 50 pessoas. Eu tinha esquecido completamente. Claro, vai ser perfeito, como sempre. Ela me olhou com carinho. Pai, você está parecendo cansado, tá tudo bem? Eu forcei um sorriso. Tá sim, Júlia. Só muita coisa na cabeça. Laura chegou pouco depois, animada como sempre. Pai, bom dia. Olha, eu tive uma ideia para a sobremesa de hoje. Ela começou a falar empolgada sobre uma variação de torta de limão. Eu escutei, fingi prestar atenção, mas minha cabeça estava longe. Estava pensando em como proteger minhas filhas daquela bomba prestes a explodir. Às 11 da manhã, meu celular tocou. Era Beatriz. Oi, pai, tudo bem? Eu e o Roberto queríamos te convidar para jantar no domingo. Nada demais, só nós 3 mesmo. Faz tempo que a gente não conversa direito. Meu estômago se revirou. Roberto queria me ter perto para pressionar ainda mais, ou talvez para fingir normalidade, enquanto planejava o golpe final. Respirei fundo. Claro, Bia. Vou adorar. O dia passou devagar. À tarde, fui até o escritório do Dr. Augusto. Ele era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, sempre sério. Fechou a porta assim que entrei e me ofereceu café. Marcelo, pelo tom da sua voz no telefone, imaginei que era grave. Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Mostrei o pendrive. Ele assistiu a alguns vídeos, ouviu os áudios, leu os documentos. A expressão dele mudou de séria para chocada. Marcelo, isso aqui é extorsão qualificada, falsificação de documentos, tentativa de apropriação indébita. Roberto pode pegar anos de prisão por isso. Eu assenti. Eu sei. Mas o que eu faço agora? Ele é meu genro, marido da minha filha. Se eu denunciar, destruo o casamento dela. Dr. Augusto tirou os óculos e esfregou os olhos. Você tem 2 opções. A primeira, denuncia agora antes que ele faça qualquer coisa. Com essas provas ele não tem como escapar. A segunda, você usa essas provas como proteção e confronta ele diretamente.
Mostra que você sabe de tudo e dá a ele a chance de desistir. Eu fiquei em silêncio. E se ele não desistir? Então você vai à polícia. Mas Marcelo, deixa eu ser honesto com você. Se ele descobriu esses documentos antigos e conseguiu manipulá-los assim, ele não é amador. Ele é perigoso. E se você confrontar, ele pode acelerar o plano. Pode vazar essas mentiras antes que você tenha tempo de se defender. Eu balancei a cabeça. Então, o que você sugere? Sugiro que você deixe eu cuidar disso discretamente. Eu entro em contato com o advogado dele, esse tal de Dr. Heitor. Informo que temos provas de crime e que qualquer movimento contra você resultará em processo criminal imediato. Ao mesmo tempo, você se protege legalmente. Reforça a documentação do restaurante, garante que nada pode ser tomado de você. E então, você decide se quer perdoar ou punir. Saí de lá com um plano, mas com o coração apertado, porque eu sabia que não importava o que acontecesse, minha família ia sofrer. Beatriz ia descobrir que o homem que ela amava era um mentiroso, um golpista. Júlia e Laura iam ver a irmã sofrer. Tudo que eu construí, não só o restaurante, mas a união da minha família, estava prestes a rachar. Mas eu não podia deixar Roberto vencer. Não podia deixar ele destruir o legado de 30 anos de trabalho honesto. Naquela noite, sozinho em casa, me ajoelhei e orei como não orava há anos. Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou. Sei que aquela garçonete foi um anjo que o Senhor enviou. Agora eu peço sabedoria. Me mostre como proteger minhas filhas e fazer justiça sem destruir mais do que o necessário. Eu confio no Senhor. E enquanto orava, senti uma paz que não sentia há dias. Deus estava no controle. E Roberto ia descobrir que mexer com a família errada tem preço. Nos dias seguintes, Dr. Augusto trabalhou discretamente. Ele analisou cada arquivo do pendrive, cruzou informações, confirmou a autenticidade das gravações. Marcelo, isso aqui é ouro. Roberto se incriminou completamente. Ele não só planejou extorsão, como também conspiração com Marco Valente. Os dois podem responder por isso. Mas eu ainda tinha uma dúvida que não me deixava dormir. Quem era a garçonete? Como ela tinha conseguido aquelas informações? Voltei ao restaurante, onde ela me entregou o pendrive. Era um lugar médio, nem luxuoso nem simples, perto da Vila Madalena. Entrei e pedi para falar com o gerente. Um homem jovem de barba me atendeu educadamente. Senhor, em que posso ajudar? Estive aqui na terça-feira passada à noite. Uma garçonete me atendeu, cabelos presos, uniforme simples. Eu preciso falar com ela, é importante. O gerente franziu a testa. Terça à noite? Senhor, nós tivemos 3 garçonetes trabalhando naquela noite. O senhor lembra de mais alguma característica? Eu tentei me lembrar. Ela era jovem, uns 25, 26 anos, e me chamou pelo nome sem eu ter me apresentado. Ele pensou por um momento. Deve ser a Camila. Camila Santos. Ela começou aqui há 3 meses. É discreta, trabalha direitinho, mas não a vejo desde sexta-feira. Ela pediu uns dias de folga. Meu coração acelerou. Você tem o contato dela? Eu preciso muito falar com ela. Ele hesitou. Senhor, eu não posso dar informações pessoais dos funcionários assim. Eu tirei minha carteira. Por favor, não é nada que vá prejudicá-la. Pelo contrário, ela me ajudou. Eu só quero agradecer. Ele olhou ao redor, suspirou e anotou um número em um papel. Não me compromete, certo? Eu agradeci e saí. No carro, liguei para o número. Chamou 3 vezes antes de uma voz feminina atender. Alô? Era ela. Reconheci a voz na hora. Camila, aqui é Marcelo Alvarenga. A gente precisa conversar. Houve um silêncio longo do outro lado. Então ela disse baixinho. Senhor Marcelo, eu estava esperando seu contato. Marcamos um encontro em uma cafeteria discreta, longe de qualquer lugar que pudesse comprometer a gente. Eu cheguei primeiro, sentei no fundo, pedi um café e esperei. 20 minutos depois, ela entrou. Usava jeans e uma blusa simples, cabelos soltos agora. Ela se sentou na minha frente com um sorriso cansado. Eu sei que o senhor tem perguntas, ela começou, e eu vou responder tudo, mas primeiro, deixa eu te contar quem eu sou. Ela respirou fundo. Meu nome é Camila Santos, tenho 26 anos. Meu pai se chama Antônio Santos. Ela fez uma pausa, me olhando nos olhos. O senhor se lembra dele?
Eu pensei por um momento. Antônio Santos. O nome soava familiar, mas não conseguia colocar um rosto. Ela continuou. Ele trabalhou no Alvarenga Gastronomia há 10 anos. Era auxiliar de cozinha. Um dia, ele sofreu um acidente de carro grave. Ficou internado por meses. Ele não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para pagar o hospital. A família estava desesperada. E então eu me lembrei. Antônio, um homem humilde de uns 45 anos, trabalhador esforçado, sempre sorrindo. Quando ele sofreu o acidente, eu visitei ele no hospital. Vi a situação. Vi a esposa e a filha chorando sem saber como iam pagar as contas. E eu paguei. Paguei tudo. O tratamento, a fisioterapia, os remédios. Nunca cobrei nada. Ele tentou me pagar depois, mas eu recusei. Antônio é parte da família Alvarenga, eu disse na época. E família se ajuda. Camila tinha lágrimas nos olhos. O senhor salvou meu pai, senhor Marcelo. Ele se recuperou, voltou a trabalhar, me colocou na faculdade. Ele sempre falava do senhor como um homem de honra. Dizia que Deus tinha colocado o senhor na vida dele. E eu sempre quis retribuir de alguma forma. Ela limpou as lágrimas e continuou. Há 3 meses, eu comecei a trabalhar naquele restaurante, o Vila Sabor. Eu estava precisando de um emprego extra, sabe? Pagar umas contas. E uma noite eu vi Roberto Ferreira. Eu sabia quem ele era porque meu pai sempre comentava sobre ele, o genro do senhor Marcelo. Achei estranho ele estar lá, já que não era o tipo de lugar que ele frequentaria. Comecei a prestar atenção. Vi ele se reunindo com o dono do Del Fiore, Marco Valente. Eu conheço o Marco porque ele já jantou lá várias vezes, e algo no jeito deles conversarem me incomodou. Eram conversas sérias, tensas, com documentos na mesa. Então eu comecei a investigar. Escutei conversas quando ia servir a mesa deles, e uma noite, sem querer, ouvi Roberto dizer seu nome. Marcelo vai assinar tudo, eu garanto. Ela fez uma pausa. Foi aí que eu percebi que tinha algo muito errado. Eu sabia que o senhor nunca faria nada sem motivo. E se Roberto estava forçando alguma coisa, eu precisava descobrir o quê. Então comecei a gravar. Usei meu celular discretamente sempre que eles marcavam reunião lá. Juntei tudo. Conversas, documentos que eles deixavam na mesa quando iam ao banheiro. E então, quando eu achei que tinha o suficiente, eu decidi te procurar. Mas eu não podia simplesmente aparecer no Alvarenga Gastronomia. Roberto poderia me ver, desconfiar. Então eu esperei. Até que uma noite, por sorte ou por Deus mesmo, o senhor apareceu no Vila Sabor. Sozinho, pensativo. Eu soube que era a minha chance. Copiei tudo em um pendrive, orei antes de sair de casa e entreguei para o senhor. E aí saí de lá. Pedi folga porque sabia que as coisas iam ficar tensas. Eu estava sem palavras. Fiquei olhando para aquela moça jovem, corajosa, que tinha arriscado o próprio emprego, a própria segurança, para me ajudar. Camila, você salvou a minha vida, meu restaurante, minha família. Ela balançou a cabeça. Não, senhor Marcelo, o senhor salvou meu pai. Eu só retribuí. E além disso, eu não podia deixar um homem honesto ser destruído por um mentiroso. Não quando eu podia fazer alguma coisa. Segurei a mão dela por cima da mesa. Você é um anjo, Camila, um anjo de verdade. Ela sorriu, emocionada. Deus coloca a gente nos lugares certos na hora certa. Eu acredito nisso. Nós conversamos mais um pouco. Ela me contou detalhes das reuniões, das conversas que ela tinha ouvido. Tudo batia com o que estava no pendrive. E então eu fiz uma promessa a ela. Camila, quando tudo isso acabar, você vai ter um lugar no Alvarenga Gastronomia. Não por pena, mas porque você merece. Você provou ser uma pessoa de caráter, de coragem, e eu preciso de gente assim do meu lado. Ela agradeceu, emocionada. Saímos dali com a certeza de que Deus realmente estava no comando. E agora era hora de dar o próximo passo. Era hora de confrontar Roberto, mas não sozinho. Eu ia fazer isso do jeito certo, do jeito legal, e ele ia aprender que honestidade sempre vence no final. Com todas as informações em mãos, Dr. Augusto montou uma estratégia. Marcelo, nós temos provas suficientes para acabar com Roberto. Mas precisamos fazer isso com inteligência. Se ele sentir que está encurralado, pode fazer algo desesperado. Pode tentar vazar as mentiras antes, sujar seu nome primeiro. Então vamos trabalhar em silêncio.
A primeira coisa foi reforçar a documentação do Alvarenga Gastronomia. Dr. Augusto reuniu todos os papéis que provavam a origem limpa do meu dinheiro. Declarações de imposto de renda desde o começo, contratos antigos, recibos de pagamento do empréstimo ao Carlinhos. Ele até localizou o próprio Carlinhos, que agora vivia uma vida tranquila no interior e conseguiu uma declaração assinada confirmando que eu tinha pago cada centavo. Marcelo, com isso aqui, qualquer acusação que Roberto fizer cai por terra. Você está protegido. Agora, a segunda parte do plano. Vamos notificá-lo extrajudicialmente. Eu franzi a testa. O que significa isso? Ele explicou. Significa que vamos mandar uma carta formal através de mim como seu advogado, informando Roberto de que sabemos das intenções dele, que temos provas de crime e que ele deve cessar imediatamente qualquer ação contra você. Damos a ele a chance de recuar sem consequências maiores. E se ele não recuar? Dr. Augusto me olhou sério. Aí entramos com processo criminal, extorsão, falsificação, conspiração. Ele vai preso, Marcelo. E Marco Valente também. Eu respirei fundo. E Beatriz? Minha filha vai descobrir tudo. Ele assentiu, compassivo. Infelizmente, sim. Não tem como evitar. Mas, Marcelo, ela merece saber a verdade. Ela está vivendo uma mentira. E quanto mais cedo ela souber, mais cedo pode recomeçar. Eu sabia que ele estava certo, mas dói pensar no sofrimento que Beatriz ia passar. Ela amava Roberto, tinha construído uma vida com ele. Descobrir que tudo era falso, que o homem que ela confiava estava traindo não só a ela, mas a toda a família, seria devastador. Mas não havia outro caminho. Dr. Augusto enviou a notificação. Eu não contei para ninguém. Júlia e Laura continuavam trabalhando normalmente no restaurante, sem desconfiar de nada. Beatriz continuava me ligando animada sobre o jantar de domingo. E eu fingia que estava tudo bem, enquanto por dentro meu coração sangrava, porque eu sabia que aquele domingo seria o último antes da tempestade. Na sexta-feira, Dr. Augusto me ligou. Marcelo, Roberto recebeu a notificação e ele respondeu. Meu coração disparou. O que ele disse? Houve uma pausa. Ele negou tudo. Disse que as gravações são falsas, que foi armação. E ainda teve a audácia de dizer que vai processar você por difamação. Eu senti a raiva subir. Ele está blefando. Eu sei. E ele sabe que nós sabemos. Mas ele está tentando ganhar tempo, talvez para destruir provas, talvez para acelerar o plano. Então o que fazemos? Dr. Augusto suspirou. Segunda-feira, 1ª hora, entramos com o processo criminal. Não dá mais para esperar. Ele está perigoso. Eu concordei. E então fiz a ligação mais difícil da minha vida. Liguei para Beatriz. Filha, sobre o jantar de domingo, eu preciso que você venha até o restaurante amanhã, sábado de manhã. Sozinha, sem o Roberto. Ela ficou confusa. Pai, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu fechei os olhos. Sim, Bia. Aconteceu. E eu preciso conversar com você antes de qualquer outra coisa. Por favor, confia em mim. Ela hesitou, mas concordou. Tá bom, pai. Eu vou. Desliguei o telefone e fiquei sentado no silêncio da minha sala. Olhei para a foto de Clara na estante. Ela sempre soube lidar com as meninas melhor do que eu. Sempre teve as palavras certas, o colo certo. E agora, quando eu mais precisava dela, ela não estava aqui. Clara, eu sussurrei para a foto. Me ajuda a ser forte para a nossa filha. Naquela noite mal dormi. Sabia que no dia seguinte minha família ia mudar para sempre, que Beatriz ia sofrer como nunca, que as coisas nunca mais seriam como antes. Mas eu também sabia que era necessário. Porque mentira, por mais confortável que pareça, sempre desaba. E é melhor desabar com a gente no comando do que quando o inimigo decide. No sábado de manhã, cheguei ao restaurante cedo. Pedi para o pessoal não entrar ainda, que eu precisava de privacidade. Preparei um café, coloquei 2 xícaras na mesa do meu escritório e esperei. Às 9 em ponto, Beatriz entrou. Ela estava bonita, como sempre, mas percebi a preocupação no rosto. Pai, você me assustou. O que está acontecendo? Eu respirei fundo, pedi para ela sentar e comecei a contar. Cada palavra era uma faca no meu peito, vendo os olhos dela mudarem de confusão para choque, de choque para dor, de dor para lágrimas, e quando terminei de mostrar os vídeos, os áudios, os documentos,
Ela estava destruída. Não, não pode ser verdade. O Roberto, ele me ama. Ele não faria isso. Eu segurei as mãos dela, firme. Bia, eu queria que fosse mentira. Queria que eu estivesse errado. Mas não estou. E você precisa saber disso antes que seja tarde demais. Ela chorou como não chorava desde o dia que Clara morreu. E tudo o que eu pude fazer foi segurar minha filha e orar para que Deus desse a ela a força que eu sabia que ela tinha dentro de si. Beatriz ficou comigo o dia todo. Chorou, gritou, passou por todas as fases da dor. Negação, raiva, barganha, tristeza. Júlia e Laura chegaram ao restaurante no meio da tarde e perceberam que algo estava errado. Eu tive que contar para elas também. A dor se espalhou. As 3 irmãs se abraçaram, choraram juntas. E eu, no meio delas, tentava ser forte, ser o pai que elas precisavam. Pai, o que a gente faz agora? Júlia perguntou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu respirei fundo. Segunda-feira entramos com processo contra o Roberto. Ele vai pagar pelo que fez. Mas até lá, a gente finge que não sabe de nada. Bia, você vai para casa hoje. Vai passar o domingo com ele como se nada tivesse acontecido. E segunda de manhã você sai de casa e vem para cá. Doutor Augusto vai te acompanhar para dar entrada no divórcio. Beatriz me olhou, assustada. Pai, eu não sei se consigo fingir. Não sei se consigo olhar para ele sabendo de tudo. Eu segurei o rosto dela. Você consegue, minha filha. Você é forte. Mais forte do que imagina. Sua mãe era forte assim. E você é filha dela. Ela assentiu, respirando fundo, limpando as lágrimas. Eu vou conseguir, por você, pela nossa família. Aquele domingo foi o mais tenso da minha vida. Beatriz me ligou de manhã. Pai, estou conseguindo. Ele não desconfia de nada, mas é horrível. Cada palavra que ele fala é uma mentira. Cada sorriso é falso. Eu pedi para ela ser forte só mais um pouco. Amanhã acaba, Bia. Amanhã a verdade vem à tona. Segunda-feira chegou. Beatriz saiu de casa cedo, dizendo para Roberto que ia se encontrar com as irmãs. Ela veio direto para o restaurante onde eu, Dr. Augusto, Júlia e Laura estávamos esperando. Estou pronta, ela disse, a voz firme apesar dos olhos ainda inchados. Dr. Augusto assentiu. Então vamos. Às 9 da manhã, entramos com 2 processos. Um criminal contra Roberto Ferreira por extorsão, falsificação de documentos e conspiração. Outro, civil para divórcio de Beatriz. Ao mesmo tempo, Dr. Augusto enviou todas as provas para a Delegacia Especializada em Crimes Financeiros. A máquina da justiça começou a se mover. Às 10 da manhã, Roberto foi notificado. Ele estava em casa quando recebeu a intimação para depor. Ligou para Beatriz desesperado. Bia, o que está acontecendo? A polícia quer falar comigo. Algo sobre seu pai. Você sabe de alguma coisa? Beatriz, seguindo as instruções de Dr. Augusto, disse apenas: Eu sei de tudo, Roberto. E não tente me ligar de novo. Meu advogado vai entrar em contato. Roberto tentou ligar para mim. Bloqueei o número. Ele tentou ir ao restaurante. Os seguranças não deixaram. Ele estava desesperado, percebendo que o castelo de mentiras estava desabando. Marco Valente também foi notificado. A notícia começou a se espalhar no mercado gastronômico. Genro de Marcelo Alvarenga sob investigação por extorsão. Na terça-feira, Roberto foi chamado para depor. Ele tentou negar tudo, mas as provas eram irrefutáveis. As gravações, os áudios, os documentos, tudo estava lá. Seu advogado, o tal doutor Heitor, tentou argumentar que as gravações eram ilegais, mas Camila tinha agido como cidadã comum documentando crime em ambiente público. Era totalmente legal. Roberto foi indiciado. As notícias chegaram aos jornais. Empresário do ramo gastronômico acusado de tentar extorquir sogro. A reputação dele despencou. Clientes da consultoria dele cancelaram contratos. Fornecedores cortaram relações. Marco Valente, tentando se salvar, rompeu qualquer vínculo com Roberto publicamente. E Beatriz, minha filha forte e corajosa, seguiu em frente. Ela se mudou de volta para casa comigo temporariamente. Chorava à noite, mas durante o dia trabalhava no restaurante, ajudando-se e mantendo ocupada. Júlia e Laura estavam sempre ao lado dela, e eu fazia o possível para ser o pai que elas precisavam.
Mas eu sabia que, apesar da justiça estar sendo feita, a dor ainda ia demorar para passar. Porque traição dói. Traição de alguém que você amou, em quem confiou, dói de um jeito que parece que nunca vai sarar. Mas eu também sabia que Deus cura, e que com o tempo minha filha ia se recuperar. 3 semanas depois, o processo estava avançando rápido. Roberto tentou fazer um acordo, oferecendo-se retratar publicamente em troca de redução de pena. Mas Dr. Augusto foi firme. Nada de acordos. Ele tentou destruir uma família inteira. Vai responder por cada crime. E a justiça concordou. Um dia, no meio de toda essa loucura, Camila apareceu no restaurante. Ela estava nervosa, olhando ao redor, como se não acreditasse que estava ali. Eu a vi e fui até ela. Camila, que bom te ver. Ela sorriu, tímida. Senhor Marcelo, eu vim ver se a oferta de trabalho ainda estava de pé. Eu ri. Claro que está. Você acha que eu esqueceria da mulher que salvou tudo isso aqui? Apresentei ela para Júlia, Laura e Beatriz. Contei toda a história. Como ela tinha arriscado tudo para me ajudar. Como ela era filha de Antônio, o homem que eu tinha ajudado anos atrás. As meninas a abraçaram, chorando, agradecendo. Você salvou nosso pai, Beatriz disse, segurando as mãos de Camila. Você salvou nossa família. Camila começou a trabalhar no Alvarenga naquela mesma semana. Não como garçonete, mas como assistente de gestão, trabalhando diretamente comigo. Ela era inteligente, dedicada, honesta. Tudo que Roberto fingiu ser, ela era de verdade. E foi incrível ver como Deus usou ela, uma moça jovem e humilde, para derrubar um homem cheio de arrogância e ganância. Roberto, por sua vez, estava afundando. O processo avançou para julgamento. As provas eram tão contundentes que até o advogado dele sugeriu que ele se declarasse culpado. Mas Roberto, no orgulho dele, recusou. Ele foi a julgamento, e em uma manhã fria de julho, o juiz leu a sentença. Roberto Ferreira, você foi considerado culpado de extorsão qualificada, falsificação de documentos e conspiração para fraude. A pena é de 6 anos de reclusão em regime fechado, além de indenização à vítima no valor de R$500 mil por danos morais. Roberto ficou pálido. Tentou falar, mas o juiz bateu o martelo. Está decidido. Eu estava na audiência, junto com Beatriz, Júlia e Laura. Quando a sentença foi lida, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque justiça foi feita. Tristeza porque, no fundo, eu tinha a esperança de que Roberto se arrependesse, que reconhecesse o erro, que pedisse perdão. Mas ele foi até o fim na mentira. E agora ia pagar o preço. Beatriz, ao meu lado, não chorou. Ela ficou séria, olhando para o homem que um dia amou sendo levado algemado. Quando saímos do tribunal, ela respirou fundo. Acabou, pai. Finalmente acabou. Eu a abracei. Sim, filha. Agora a gente recomeça. E foi o que fizemos. Nas semanas seguintes, o Alvarenga Gastronomia ganhou ainda mais visibilidade. A história se espalhou. Empresário honesto resiste à chantagem e vence na justiça. Clientes novos começaram a aparecer. Gente que queria apoiar um homem de caráter. Fornecedores que respeitavam a forma como eu tinha lidado com tudo. Beatriz começou terapia. Ela estava se reconstruindo devagar, mas estava. Júlia e Laura a apoiavam sempre. E eu todos os dias agradecia a Deus por ter nos protegido, por ter enviado Camila no momento certo, por ter dado à minha família a força para passar por aquilo tudo. Um domingo, algumas semanas depois do julgamento, eu reuni as 4. Beatriz, Júlia, Laura e Camila. Fizemos um almoço especial no restaurante, só nós. Eu olhei para cada uma delas e senti meu coração transbordar de gratidão. Vocês são minha maior conquista, eu disse, a voz embargada. Não o restaurante, não o sucesso. Vocês. A força de vocês. O caráter de vocês. Eu sou o homem mais abençoado do mundo. Beatriz sorriu, os olhos ainda tristes, mas com um brilho de esperança. A gente é forte porque o Senhor nos ensinou a ser, pai. Júlia concordou. E porque a mãe olha pela gente lá de cima. Laura limpou as lágrimas. E porque Deus nunca abandona quem faz o certo. Camila, que já era parte da família agora, disse baixinho. Meu pai sempre falou que o Sr. Marcelo era um homem de Deus. Agora eu entendo por quê.
O Senhor não reagiu com raiva, com vingança. O Senhor buscou justiça do jeito certo. Isso é raro, Senhor Marcelo. Nós brindamos. Com suco, porque eu nunca fui de beber muito. Brindamos a família, a justiça, a fé. E eu soube, naquele momento, que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque no final, a verdade sempre vence. E Deus sempre cuida dos seus. Os meses seguintes foram de reconstrução. Beatriz finalizou o divórcio oficialmente. Roberto, da prisão, tentou entrar em contato algumas vezes pedindo perdão, dizendo que estava arrependido. Mas Dr. Augusto aconselhou Beatriz a não responder. Ele só está arrependido porque foi pego, Bia. Isso não é arrependimento real. Ela concordou, e com o tempo foi se recuperando. Voltou a sorrir, a sonhar, a planejar o futuro. Conheceu novas pessoas, fez novos amigos. Ainda tinha dias difíceis, dias em que a dor voltava, mas ela estava mais forte. E eu, como pai, via com orgulho minha filha renascendo das cinzas. O Alvarenga Gastronomia passou por uma renovação também. Júlia criou um menu novo, mais moderno, mas mantendo a essência do que eu sempre acreditei. Comida feita com amor e ingredientes de qualidade. Laura se formou e se tornou chefe de sobremesas oficial do restaurante. E Camila, além de gerenciar parte da administração, trouxe ideias novas, frescas, que fizeram o restaurante crescer ainda mais. Um dia Antônio, o pai de Camila, apareceu no restaurante. Ele estava mais velho, cabelos grisalhos, mas sorridente como sempre. Quando me viu, se emocionou. Senhor Marcelo, eu não sei como agradecer. Primeiro o senhor salvou minha vida, agora minha filha salvou a sua. Acho que isso é Deus mostrando que bondade gera bondade. Eu o abracei. Antônio, seu amigo, e sua filha é uma bênção. Não sei o que teria feito sem ela. Nós sentamos, conversamos, matamos a saudade. Ele me contou que estava bem, trabalhando em uma padaria no bairro dele, feliz e saudável. E eu agradeci a Deus por ter cruzado meu caminho com o dele, porque foi essa conexão que, no final, salvou tudo. Marco Valente, por outro lado, enfrentou consequências também. Embora não tenha sido preso porque não havia provas de participação direta em crimes, sua reputação foi manchada. O Del Fiore perdeu clientes, investidores. Ele tentou se desculpar publicamente, dizendo que tinha sido enganado por Roberto. Mas ninguém acreditou muito. O mercado não perdoa traições. E quanto a mim, eu aprendi lições que vou levar para sempre. Aprendi que sucesso não é só sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre caráter, sobre como você trata as pessoas, sobre honestidade mesmo quando é difícil. Aprendi que família é tudo, mas que família não é só sangue, é quem está ao seu lado nos momentos difíceis. Camila era família agora, tanto quanto minhas filhas. Aprendi que Deus trabalha de formas misteriosas. Ele usou uma garçonete desconhecida em uma noite qualquer para me salvar. Ele transformou dor em força, traição em união, e me mostrou que, não importa o quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre vem. Um ano depois de tudo ter começado, fiz uma festa no restaurante. Convidei amigos, funcionários, clientes fiéis. E no meio da festa, chamei Camila para o palco. Eu quero agradecer publicamente a essa moça. Camila, você não só me salvou, você salvou toda a minha família. E por isso, eu quero te fazer sócia do Alvarenga Gastronomia. Não é caridade, é merecimento. O salão explodiu em aplausos. Camila chorou. Antônio chorou. Minhas filhas choraram. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo estava completo. Que a tempestade tinha passado. Que o sol tinha voltado a brilhar. Beatriz se aproximou de mim no final da noite. Pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu olhei para ela curioso. Ela sorriu e naquele sorriso eu vi força, cura, renascimento. Eu estou bem, de verdade. Demorou, doeu, mas eu estou bem. E é graças ao Senhor, por não ter desistido, por ter lutado, por ter me mostrado que dá para recomeçar. Eu a abracei forte. Você sempre foi forte, Bia. Você só precisava lembrar disso. Nós ficamos ali, pai e filha, abraçados no meio daquele salão cheio de gente feliz. E eu soube que não importa o que viesse pela frente, nós estaríamos prontos. Porque família unida, com Deus no centro, vence qualquer tempestade.
2 anos se passaram desde aquela noite em que uma garçonete misteriosa mudou minha vida para sempre. E hoje, enquanto estou sentado na varanda da minha casa, olhando o sol nascer, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo, o quanto Ele transformou cada dor em crescimento, cada lágrima em força. O Alvarenga Gastronomia está melhor do que nunca. Camila, agora sócia oficial, trouxe uma energia nova, ideias inovadoras que respeitam a tradição, mas abraçam o futuro. Júlia continua comandando a cozinha com maestria. Laura abriu uma linha de sobremesas artesanais que virou sucesso. E Beatriz, minha filha forte e resiliente, voltou a brilhar. Ela conheceu alguém, um homem de verdade dessa vez. Paulo, um arquiteto honesto, gentil, que a trata com respeito e amor. No começo, eu confesso, fiquei com medo. Medo que ela se machucasse de novo. Mas Paulo provou ser diferente. Ele conquistou não só ela, mas toda a família. E ver minha filha feliz de novo, apaixonada de novo, é uma das maiores bênçãos que Deus me deu. Roberto cumpre sua pena. Ouvi dizer que ele está diferente, que está fazendo terapia, participando de grupos na prisão, realmente refletindo sobre os erros. Parte de mim quer acreditar que ele mudou de verdade. A outra parte sabe que nem sempre pessoas mudam, mas eu entreguei isso nas mãos de Deus. Não é meu papel julgar para sempre. Meu papel é proteger minha família, e isso eu fiz. Camila está noiva. Vai se casar com um rapaz maravilhoso que conheceu na igreja. Antônio está radiante, planejando o casamento da filha. E eu, claro, vou estar lá. Porque Camila não é só funcionária, não é só sócia. Ela é família. Ontem fiz algo que vinha pensando há meses. Fui ao cemitério visitar Clara. Sentei em frente ao túmulo dela, coloquei flores frescas e conversei como se ela estivesse ali. Contei tudo o que tinha acontecido. A traição de Roberto, a coragem de Beatriz, a bênção que foi Camila. E no final, agradeci. Clara, você sempre foi a forte da família. E eu sei que você está cuidando da gente lá de cima. Foi você que pediu para Deus enviar aquele anjo, não foi? Eu sorri, sentindo o vento suave no rosto. As meninas estão bem. Estão lindas, fortes, cheias de vida. Você ficaria orgulhosa. Eu só queria que você estivesse aqui para ver. Mas eu sabia que ela via. De onde quer que ela estivesse, ela via. E estava orgulhosa. Hoje à noite vamos fazer um jantar de família no restaurante. Eu, as 3 meninas, Camila e seu noivo, Antônio e sua esposa, Paulo. Júlia vai preparar o menu especial. Laura vai fazer a sobremesa dos sonhos. Camila vai organizar tudo. E eu vou sentar à mesa, olhar ao redor e agradecer a Deus por cada pessoa ali. Porque essa história não é só sobre um pendrive misterioso. Não é só sobre traição e justiça. É sobre como Deus usa as situações mais difíceis para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos mostrar quem realmente está ao nosso lado. É sobre como a honestidade, no final, sempre vence. É sobre como família, de verdade, é quem está com você nas tempestades. E é sobre como, às vezes, Deus envia anjos disfarçados de garçonetes em restaurantes, longe de casa. Anjos que sussurram, não perca isso por nada. Deus coloca anjos onde a gente menos espera. Eu não perdi, eu guardei, eu lutei. E eu venci. Meu nome é Marcelo Alvarenga. Tenho 57 anos. E posso dizer, com o coração cheio de gratidão, Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. E para você que está me ouvindo agora, onde quer que esteja, passando por tempestades, enfrentando traições, sentindo que vai desabar, não desista. Busque a Deus, faça o certo e confie, porque no tempo dele, do jeito dele, a vitória vem. E quando vier, você vai olhar para trás e entender que cada dor tinha um propósito. Família é tudo. Honestidade vale a pena. E Deus nunca abandona quem o busca. Que essa história inspire você a nunca desistir, a sempre fazer o certo e a confiar que, no final, o bem sempre vence. Deus abençoe você e sua família. Amém.